Olá, o meu nome é Patrícia Mendes e sou professora aqui no Estúdio Bambu. Hoje trago-vos uma aula de Pilates, 30 minutos, em que para executarmos apenas vamos precisar de uma roupa confortável, um colchão ou qualquer outro apoio para podermos estar confortavelmente na posição deitados e também, se assim o desejarem, uma garrafa de água. Durante a aula, durante os exercícios, vou dar algumas opções para quem tenha ou uma condição física um pouco mais baixa ou então para quem tem alguma condição ou condicionante a nível físico. Espero que gostem, fiquem comigo, vamos a isso? Vamos então iniciar colocando o nosso colchão ou o nosso apoio num local onde possamos desde logo facilmente passar para fazer a transição para mais à frente a nossa posição deitada. Antes disso, ainda de pé, começamos com o nosso alinhamento. Vamos então orientar-nos pelas nossas espinhas ilíacas, os dois ossos mais salientes na parte da frente da nossa anca, e é a partir daí que vamos colocar os nossos pés, garantindo que ficam bem apoiados, lado direito e lado esquerdo. À frente, os dedos também bem apoiados, todos, do grande até ao mindinho, e lá atrás o calcanhar. Criamos então aqui a nossa base, com os joelhos soltos e uma pequena rotação das nossas coxas para fora, ajudando a contrair os glúteos e a parte interna das nossas coxas. É já uma forma de estabilizarmos a nossa zona pélvica. A partir daqui, vamos então alongar a nossa coluna, puxando sempre pelo topo da cabeça, sentindo o nosso cóccix a descer na direção dos calcanhares e afastando os nossos ombros para os lados. Abrimos bem o peito e vamos consciencializar as diferentes partes do nosso corpo, começando por mobilizar a zona da cervical. Então, depois de alongar a minha coluna, o topo da minha cabeça na direção do teto, eu vou então rodar, fazendo ou dizendo que não, a minha cabeça para um lado e para o outro, mas garantir que a minha zona das escápulas, dos ombros, continua estável e controlada. Então vou apenas rodar, espreitando para um lado e para o outro. Aqui neste movimento de rotação, e imaginando que a cada movimento o topo da cabeça sobe ainda um pouco mais na direção do teto. Faço mesmo uma de repetições de um lado e do outro e termino ao centro. O movimento agora será de flexão-extensão. Para a flexão, vou trazer o queixo na direção do centro do peito, sempre com os ombros bem afastados um do outro. E para a extensão, vou alongar um pouco mais a minha cervical, empurrar um pouco mais o topo da cabeça na direção do teto e só depois subir o meu queixo, de maneira a que a minha cervical possa alongar ao mesmo tempo que faço a extensão. Vou voltar à frente e repetir. Queixo no peito, ombros para fora, queixo para cima. Sempre a alongar o meu pescoço. Fico ao centro e vou agora juntar o movimento de flexão lateral. Aqui será a orelha, o ponto de referência, que virá na direção do nosso ombro, sem permitir que o ombro contraio acompanhe o movimento. Então o movimento vai ficar apenas restrito à zona do pescoço, ao centro, do lado esquerdo. Respirando fluidamente, estamos a movimentar a zona da cervical. Mantemos a nossa respiração fluida e controlada, garantindo desta forma que estamos a oxigenar bem o nosso corpo para não ficarmos tontos. Terminamos a olhar em frente e vamos agora iniciar o nosso próximo movimento, o nosso roll down, mas de uma opção um pouco mais curta, só mobilizando a nossa zona cervical. Então aproximamos o queixo do peito e tentamos exagerar um pouco, descemos e afastamos os ombros um do outro e voltamos a olhar em frente. Fazemos a flexão, enrolamos e voltamos controlados. Então é o nosso roll down, ou o início deste movimento, que vamos agora acrescentar mais um pouco com mobilidade da nossa zona dorsal.
Então vamos voltar a fazer flexão, zona cervical, e vamos também enrolar, deixar que os nossos ombros vão para a frente, mas garantindo que continuam bem afastados um do outro. E subo, controlado. Então quero apenas que o movimento vá até ao meio das minhas costas. Flexão, zona cervical, e inicio também a flexão da minha zona dorsal. Utilizo o peso dos ombros, sim, mas continuo a mantê-los bem afastados um do outro. Enrolo. Todo o meu alinhamento que defini no início, vou manter. Ok? E termino em cima, controlado. Já cá em cima, já fiz flexão da zona dorsal, vou agora fazer a extensão. Então a sugestão que faço é que coloquem as vossas mãos na zona da nuca, sempre acima da linha das orelhas, cotovelos à frente do canto do olho e vou alongar, puxar o centro do meu peito na direção do teto. E voltar controlado. Então vou imaginar que das minhas últimas costelas para cima eu consigo puxar o meu tronco, vou visualizar este movimento e deixar das costelas para baixo, bem firme, fixo, com o cóccix a puxar para o chão e volto controlado. Movimento de flexão-extensão, faço agora a flexão lateral. Então vou deixar as minhas últimas costelas aproximarem da anca, do mesmo lado, e vou abrir do lado contrário. Entre as últimas costelas e o meu osso ilíaco, eu vou abrir um espaço e vou voltar, sem esquecer de voltar a alongar, a puxar o topo da cabeça na direção do teto. Vou inclinar, puxar, em vez de deixar cair o ombro, vou deixar fechar o espaço entre as minhas costelas e o meu osso ilíaco e voltar ao centro, alongando na direção do teto. Entretanto, não esqueçam de manter os joelhos soltos para evitar bloquear a nossa zona lombar. Então, a zona lombar, apesar de estável, não está bloqueada. Inclinamos, fechamos o espaço e vamos abrir controlados. Sem subir o ombro, sem deixar cair, vou controlar o movimento. Então, flexão, extensão, flexão lateral, passamos agora para as rotações. Então, mais uma sugestão para a posição dos braços, para ajudar, é colocar as mãos próxima aos cotovelos, manter então a lombar desbloqueada, os joelhos desbloqueados, mas estáveis, e vamos rodar. Sem permitir que a anca rode, podem até imaginar que estão sentados num banco alto, peso nos calcanhares, mas sempre com os dedos dos pés totalmente apoiados no chão, faço a rotação. Então vou consciencializar e visualizar que o movimento acontece novamente só das minhas últimas costelas para cima, até ao topo da cabeça, que continua a crescer na direção do teto. E terminamos fazendo o mesmo número de repetições de um lado e do outro. Soltamos os nossos braços. Voltamos ao roll down, recordam-se? Queixo no peito, ombros para fora, mas vou começar a empurrar as minhas últimas costelas na direção do umbigo e vou levar as minhas mãos mais embaixo, mais próximo dos joelhos e subo controlado. Para subir, subo totalmente, em vez de empurrar a anca para a frente, vou tentar contrair mais os meus glúteos para estabilizar a zona lombar, evitar que a anca avance. Enrolo e subo, alongando, glúteos contraídos. Sinto mesmo o meu umbigo a ir colar às costas e volto, sem esquecer de continuar a puxar o topo da cabeça na direção do teto.
Ficamos ao centro, em cima, e libertamos os nossos ombros e abrimos e fechamos as nossas mãos, reativando toda a circulação na parte superior do nosso tronco. Estivemos a mobilizar as diferentes partes da nossa coluna, algumas destas partes, como a cervical e a zona dorsal. Então agora vamos prolongar este movimento, o nosso roll down, para fazer a transição para o colchão, mas também para mobilizar toda a parte posterior das nossas pernas, coxas e na nossa zona lombar. Evitamos, para que a lombar não fique em esforço quando fazemos este movimento, e continuamos a contrair os glúteos e evitamos deixar cair o tronco. Então será sempre um movimento controlado, consciente. Começamos então pela flexão da zona da cervical, ombros para fora, flexão da minha zona dorsal e controladamente chego primeiro com as mãos aos joelhos, como fizemos até aqui, e agora vou prolongar o movimento, deixando lá para trás, lá para cima, a anca com os glúteos contraídos e deixo as mãos na direção dos meus pés. Sinto toda a parte posterior das minhas pernas a alongar, zona das coxas e glúteos apertados, queixo sempre no peito, evitando que a cabeça fique pendurada. E daqui preparamos para então descer à posição de 4 apoios para o colchão. Então afasto ligeiramente o queixo, alongando um pouco mais a minha cervical. Vou apoiar as mãos dobrando os joelhos e vou aproveitar para mobilizar um pouco os pés, subindo os calcanhares. Avançamos as mãos e vamos assumir a nossa posição de 4 apoios. Para ficar uma posição bem definida, um alinhamento bem definido, vamos utilizar mais uma vez as referências anca e zona escapular, ombros. Então vamos alinhar o joelho com a nossa anca e lá atrás eu vou pedir que fixem a ponta dos pés para ajudar a contrair os glúteos e a estabilizar toda a zona pélvica. À frente eu vou ter as mãos alinhadas com a axila para que os ombros possam continuar a afastar. Se as minhas mãos estiverem muito à frente, a tendência é para os meus ombros começarem a subir na direção das orelhas. Eu preciso de dar espaço para o meu pescoço alongar. Topo da cabeça para a frente e cóccix para trás, para respeitarmos as curvaturas da nossa coluna. A partir desta posição, vou afastar as mãos fora do meu colchão ou do meu apoio, ou não, dependendo do que estão a utilizar, e vou fazer a minha flexão ou push-up. Opção para este exercício, alguma condicionante ao nível dos punhos ou até mesmo da cervical, podem utilizar a parede fazendo o exercício de pé. A única diferença, depois de todo o alinhamento inicial, é manter as mãos mais afastadas que a linha dos ombros. E vamos descer ou aproximar o nosso nariz e testa do chão ou parede. E a expirar na subida. Inspiração para descer, empurro os cotovelos para fora e vou agora, durante a descida, mobilizar as minhas omoplatas. Então vou aproximá-las quando deixo e aproveitar para empurrar os cotovelos um pouco mais para fora. Se for necessário, afasto mais as mãos e a seguir vou afastá-las para alongar, abrir o peito e subir. Inspiração na descida. A expiração na subida. Claro, se quisermos aumentar um pouco mais o desafio, também podemos puxar os joelhos para trás da linha da anca, aumentando mais o desafio ao nível do nosso core, porque é mais exigente manter a estabilidade, evitando que o umbigo caia, evitando que os ombros subam, manter a estabilidade no movimento. Inspiração para descer, glúteos contraídos, omoplatas juntas, a expiração para subir, glúteos contraídos, omoplatas afastam. Então aqui, mais 4 repetições em que vamos juntar o movimento de dizer que não ou a rotação da nossa cervical. Então ao descer eu vou olhar para o meu cotovelo, não deixo o peso passar mais para o lado para onde olho e vou voltar ao centro. Inspiração, rodo, olho para o cotovelo esquerdo.
A expiração, centro. Não esquece tudo o resto, o alinhamento, o controlo e também o juntar e afastar das minhas omoplatas. Inspiração, dobra, roda. A expiração e sobe. Faço aqui uma recuperação ao nível dos ombros, dos braços e alongo as minhas costas. Se não for confortável, tivermos já muito desconforto ao nível dos ombros, podemos passar os nossos braços para trás, rodar a nossa cabeça para um dos lados e assumir aqui a posição da criança, mas com a opção dos braços para trás, conseguindo alongar o máximo possível a nossa coluna. Vou voltar ao centro. E agora, a importância de ter um bom apoio é porque vos vou pedir para nos deitarmos de barriga para baixo e tornar confortável a forma como estamos, confortável e equilibrada, a forma como estamos deitados, os nossos pés, dedos apoiados, mas principalmente os dedos grandes, para que os calcanhares rodem ligeiramente para dentro. E ajuda a fazer o quê? A contrair os glúteos. Quanto mais contraído estiver, claro que não vamos manter uma contração forte durante muito tempo, senão temos um curto espaço de tempo para aguentar. Então queremos aquela contração que está suficientemente forte para estabilizar a lombar, mas ao mesmo tempo conseguimos manter durante algum tempo. Sim? Claro que se fizermos uma contração máxima, a seguir vamos ter que descontrair. Então, como não queremos descontrair, vamos fazer uma contração média para aconchegar toda a zona lombar. Calcanhares para dentro e à frente. Vou ter os meus braços na posição que eu costumo chamar de posição de Cristo Rei. Então, os braços vão estar ao lado, esticados, mas claro, não totalmente esticado para não bloquearmos o cotovelo e evitar que o ombro suba. Então, cotovelo ligeiramente fletido, braços sempre abaixo da linha do ombro, mais alinhado com a axila, como fizemos em 4 apoios, peito bem aberto. Primeiro desafio, extensão da zona dorsal, como fizemos de pé, com as mãos na nuca, só que aqui com os nossos braços apoiados. Então imagino mesmo que empurro, que faço força no chão para o lado e vou afastar, ou sentir que a minha testa e o meu nariz afastam do colchão, de baixo para cima, como fiz na flexão, no push-up. As minhas omoplatas afastam uma da outra, empurrando as mãos para longe e o meu peito abre. Inspiração para voltar. Aumentar o desafio. Retiro as mãos do chão. Diminuir a intensidade, principalmente a nível da zona cervical. Dobro os meus cotovelos e apoio as mãos mais atrás. Então aqui a intenção é aquela extensão que fizemos no início. E descemos controlado. Peito bem aberto, evitem que o queixo vá para a frente, não façam extensão da cervical, só extensão da dorsal. Escolham a vossa opção para os braços. E na próxima vez que fizermos a extensão, vamos manter costas fortes, glúteos sempre contraídos, aquela tal contração média. Qualquer que seja a opção, pode ser com a mão apoiada ou cotovelos dobrados, eu vou fazer uma rotação da minha zona dorsal. Vou fazer nas 3 opções. Cotovelos dobrados, depois de fazer a extensão, rodo o meu tronco e vou sentir o meu braço sempre a tocar no chão, a alongar para o lado onde rodei. E volto controlado. Lado contrário. E vou olhar para a minha mão, para o lado onde estou a rodar. E volto controlado. Opção com os braços mais esticados, não totalmente. Para além da extensão, faço a rotação e aqui vou ver a minha mão, do lado para onde rodei, sair do chão. E volta controlado ao centro. Faço a extensão primeiro, para a frente e para cima, e só depois, rodando a cabeça, vou subir do outro lado. Se já tiver os 2 braços afastados, peito bem aberto, depois da extensão, sinto, vejo o meu braço a subir um pouco mais e a mão do lado contrário a aproximar, mas sem tocar, como se estivesse a esticar um pouco mais. Sim, vou fazer para o outro lado.
abrindo e rodando. Controlado. Faço mais uma repetição para cada um dos lados na opção que eu escolhi. E no final, vou puxar os meus braços para trás, puxar os cotovelos para trás e vou subir, alongando peito e costas e ainda trazendo os joelhos para a frente, regresso à posição da criança para alongar a minha lombar, que teve maior esforço enquanto estive deitado de barriga para baixo. Recupero, descanso aqui um pouco os meus braços. Subi devagarinho e vou agora passar para a posição lateral. Pedi que virem então. E aqui, voltamos a alinhar. Vamos dar uma ajuda com o nosso braço que está apoiado, segurando na zona da nuca, portanto, acima da nossa coluna cervical, já mesmo na parte redondinha da nossa cabeça, e vou alongar as minhas costas. Para garantir que as minhas pernas estão alinhadas, eu vou pedir-vos que alonguem um pouco mais a perna de cima, até conseguirem ter a percepção de que entre a cintura, abaixo das últimas costelas e o colchão, temos algum espaço. O braço de apoio serve também para ajudar a apoiar a nossa cabeça e não termos a cervical em esforço com flexão lateral. Sim? Então a nossa cabeça numa posição neutra, a nossa coluna numa posição neutra e os nossos pés sempre visíveis à frente da anca. Se for desconfortável estarmos apoiados em cima da nossa articulação da coxa, nossa coxa femoral, então uma sugestão é fazer uma pequena rotação, ficando com o peso um pouco mais nos calcanhares ou no calcanhar da perna de baixo. Não esquecendo o espaço na nossa cintura. Mão que está em cima, ou vai manter na anca, ajudando a fazer a rotação externa, mas evitando que o ombro e o cotovelo caiam lá para trás, portanto, peito e abdominal bem ativo, ou então vamos ter a nossa mão à frente a fazer uma tração contrária à mão que está na nuca. Então, a mão que está na nuca faz-nos alongar o nosso pescoço, a mão que está à frente ajuda-nos a dar a ideia do nosso cóccix na direção dos calcanhares. A partir do nosso alinhamento, costas bem longas, garantindo que esta distância entre a minha perna de cima e o colchão se vai manter, eu vou desafiar-vos a dobrar o joelho e a trazer o vosso joelho à frente. Sempre a dar a distância entre o joelho e o chão. Portanto, a anca não roda para a frente, nós até rodamos ligeiramente para trás. Se conseguir trazer a 90 graus, está ótimo. Se não, um pouco menos de amplitude. Costas longas, todo o nosso alinhamento bem definido. Posição da mão escolhida. Vamos então alongar a nossa perna à frente e dobrar, controlado. E assim que eu alongo a perna, imagino que me estou a sentar num banco alto. Dobro e estico. Se estiver muito exigente, posso dobrar um pouco mais a perna de baixo para dar uma melhor estabilidade à minha anca e não ser tão exigente para as minhas costas. Peito bem aberto, a opção que eu escolhi, à frente e dobro, controlado. Importante é manter sempre esta distância do joelho ao chão. Anca sempre alinhada, como se estivesse sentada num banco alto e dobro, controlado. Empurro e sinto a minha coluna alongar na direção do pé que está lá ao fundo e volto a dobrar. Ok? E volto a alongar. Sim, glúteo forte sempre, aqui é obrigatório. O nosso abdominal também, as nossas costas para nos ajudar a alongar. Vou passar para o lado contrário. Posso virar-me simplesmente de costas, se tiver essa possibilidade, ou então, para continuarem sempre a ver, vamos virar subindo e deitando. Cabeça para o lado onde estavam os nossos pés.
todo o nosso alinhamento, tal e qual como há pouco, desde cá de cima, topo da cabeça ajudado pela mão que está na nuca, ombros bem longe das orelhas, a perna de cima alinhada com a perna de baixo, pequena rotação da anca, pés para a frente para eu conseguir sempre ver a ponta dos meus pés. Opção para facilitar este alinhamento, posso dobrar a perna de baixo, ou então manter as duas esticadas e alinhadas, e ainda a escolha para a posição do meu braço. Depois de alinharmos, relaxamos, descontraímos a nossa cabeça sobre o braço de apoio e preparamos então para dobrar o nosso joelho, sentindo o abdominal como se tivéssemos aquele abraço e o espaço mantém-se, a distância entre o joelho e o colchão também, e vou alongar lá à frente, mostrando bem a planta do pé e dobrando, controlado. Alongando. O importante será sempre manter o controle do resto do corpo, porque este movimento é um movimento simples, de extensão e flexão do joelho. E o que nós pretendemos é manter o nosso alinhamento e a ativação para ajudar a estabilizar quer a nossa cintura escapular, quer a nossa cintura pélvica e, consequentemente, a nossa coluna. À frente e dobro, controlado e alongo. Para fazer uma recuperação, vou deixar o meu joelho de cima dobrar e vir para a frente. Sim, também temos direito a recuperar. E daqui, preparamos para virar de barriga para cima. Já estamos deitados, não há necessidade de voltarmos a subir. Para nos deitarmos, apenas rodamos e já estamos no nosso alinhamento. Importante, voltar a rever todos os pontos de referência para conseguirmos fazer os nossos movimentos, que são sempre simples, nada de grande complexidade, mas que são muito intencionais e são muito dirigidos para uma determinada zona, quer a nível da ativação para estabilizar, quer a nível de movimento. Então os pés vão ficar à largura das nossas espinhas ilíacas, aqueles ossinhos à frente da nossa anca, e os nossos ombros e omoplatas vão ficar o mais afastado possível um do outro, para os lados. Pescoço comprido, sempre com o olhar dirigido para cima e ligeiramente para a frente, para alongar a cervical. Sentimos o equilíbrio do lado direito e do lado esquerdo. E aqui tiramos algum partido do facto de termos toda a nossa zona da coluna, das costas, apoiada com uma referência para nos ajudar a alinhar e a equilibrar. Ok. Esta é a nossa posição inicial, o nosso alinhamento. Vou pedir-vos agora que dobrem a vossa perna direita e vamos segurar a nossa perna, puxando na direção do ombro, joelho na direção do ombro. Okay. E vamos alongar a nossa perna à frente, ficando com o joelho lado a lado. E voltamos a fletir. Então aqui, o que é que nós pretendemos nesta fase? Garantir que o lado direito e o lado esquerdo estão equilibrados e também que a mobilização no exercício é feita não só no joelho, como no exercício que fizemos lateral, mas também na nossa coxa. Então o joelho vem atrás, mas a coluna alonga, não enrola e não sobe, alonga e vai à frente. Joelho lado a lado, vou dobrar e vou alongar. Então vou segurar e vou empurrar. Nesta fase, imaginem que querem pôr a mão no bolso, sim? E precisam dar espaço entre o vosso tronco e a vossa perna. Puxo controlado e alongo. Simples, não é? Então termino com o joelho dobrado a 90 graus e volto a pousar o meu pé lado a lado com o pé esquerdo. Vou agora ter o mesmo movimento com a minha perna esquerda. Todo o trabalho de estabilização é super importante. O pé que está no chão e o apoio do lado direito e do lado esquerdo na zona pélvica
e dos ombros e omoplatas, os dois apoiados e equilibrados. Pescoço comprido, tal olhar para a frente, para cima e para a frente, e vou puxar e alongar. Aqui, garantir que abro tal espaço no bolso, mas evitar que a minha perna deixe em relação à coxa contrária. Então estou a dobrar e a alongar, ficando com as coxas lado a lado. Quando alongo, a minha coluna cresce também, lá para a frente. Fica mais comprida, é como se as ancas acompanhassem o movimento da perna. Simples, não é? Ótimo. Então dobro e pouso pés lado a lado. Calcanhares bem apoiados, dedos todos apoiados. Vou agora alongar os meus dois braços na direção do teto. Não bloqueio os cotovelos, até porque preciso novamente que os ombros fiquem bem apoiados, omoplatas bem afastadas. E vamos desenhar 2 círculos com os nossos braços. Começam os dois no mesmo ponto, para trás, e agora afastam. Para fora, para baixo e novamente para cima. Evitar, nesta fase, que as mãos juntem, mantemos no mínimo dos mínimos à largura dos ombros e querer sempre que as nossas omoplatas afastem mais uma da outra. Então, movimento para trás, para fora, para baixo e novamente ao centro. Sim, 2 círculos. Mais importante do que o círculo com o braço é a mesma forma como conseguimos estabilizar a nossa cintura escapular. Para trás, para fora, afastamos as omoplatas, contraímos o abdominal, porque há muita tendência aqui às nossas costas arquearem e agora já não queremos o tal espaço exagerado por baixo da cintura, sim? Queremos sim uma curva bem controlada. Se há pouca tendência era anular o espaço, agora a tendência é aumentar o espaço. Então, existe um espaço sim, mas sempre controlado. Próxima repetição, vamos mudar o sentido dos nossos círculos. Para a frente, junto às ancas, para fora, sem tocar no chão. Começa a vir para trás e já a começar a vir para cima para juntar ao centro. Juntar à largura dos nossos ombros. Para baixo, para fora, abrimos e trazemos de trás para cima. Sim, convém que o movimento seja lento. Não só para irmos respirando de forma fluida, mas também para sentirmos o desafio. Porque este movimento, se for feito de forma rápida, para além de não estarmos a conseguir controlar ou consciencializar tão bem o alinhamento do nosso corpo, sim? Portanto, não estamos a recrutar os músculos que ajudam a estabilizar. Então, queremos movimentos fluidos, sem paragem, mas lentos, controlados. Ok. Vamos acrescentar o movimento das nossas pernas. Então vamos só utilizar os nossos círculos para trás e para fora e começamos só com a nossa perna direita lá em cima. Recordam-se? Para a frente, ficando alinhado coxa com coxa. Então daqui os braços vão para trás e para fora. Abro bem o peito. E a seguir, para baixo e para cima. A expiração nesta fase. Inspiração no regresso. E mais uma vez, queremos tudo estável, tudo bem forte e apoiado e apenas o movimento dos braços, lento, fluido e da nossa perna. Para trás e para fora, perna alongou, para baixo e para cima, a perna dobrou. Mais uma vez, a expiração. Abres, inspiração e sobe. Vamos trocar, pousando o pé direito e subindo a nossa perna esquerda. Movimento dos braços, para trás e para fora, perna para a frente, joelho lado a lado, inspiro e volto, controlado. Completo o movimento dos braços com o movimento da minha perna. Expiro, alongo a coluna puxando o cóccix para a frente com a perna e o topo da cabeça com os braços, que depois afastam,
e a seguir mantenho esta posição para trazer os braços para trás e para cima e a perna a 90 graus. Expiro, abro, inspiro, fecho e subo. Sim, só mais uma repetição. E volto. E vou repetir, para quem precisa de uma opção, ou já sente muita pressão na zona lombar, ou que não há um grande controle nesta opção que fizemos aqui, então repete novamente 4 repetições de um lado, perna direita, 4 repetições, perna esquerda, movimento dos braços. Ou então, vem comigo, perna em cima e vamos aproximar os calcanhares, só para ter um ponto de orientação e referência, para quando alongarmos as nossas pernas, não ficar uma em cima e uma em baixo ou afastarem demasiado. Importante, mais do que tudo, é o alinhamento e o alongamento da nossa coluna. Então, com as pernas, alongamos a anca, o cóccix para a frente e ombros para fora e topo da cabeça para trás, com o movimento dos braços. Sim? Então, braços lá em cima, a expiração para afastar, inspiração para fechar. A expiração para afastar, inspiração para fechar. Então, podemos continuar. Posso sempre utilizar a opção alternada, 4 vezes para cada lado, ou a opção em simultâneo. Posso ainda acrescentar aqui um pequeno desafio, subindo o queixo, olhando, fazendo a flexão da cervical e também alguma flexão da minha zona dorsal e vou afastar. Os braços agora, a amplitude fica novamente junto às orelhas, portanto, o que aconteceu foi que as orelhas subiram, logo os braços não passam para trás da linha das orelhas, afasto, abro, fecho e subo, controlado. Escolham a vossa opção, façam as vossas repetições até ao final e no final de tudo vou puxar os 2 joelhos ao peito para recuperar a nível abdominal e também para ajudar a alongar um pouco a minha zona lombar, como fiz na posição da criança. Pôs um pé de cada vez. E agora vou sugerir ou pedir que tragam os vossos calcanhares para trás, para facilitar o movimento da nossa zona pélvica. Vamos ter a cabeça bem apoiada, o olhar dirigido para cima e para a frente, os ombros bem afastados, braços ao lado, sem pressionar com as mãos no chão, portanto, querendo afastar os ombros e não tendo grande pressão das mãos e cotovelos no chão, e preparamos para subir a nossa ponte de glúteos. Começamos com báscula da bacia, isto é, aquele movimento contrário ou arquear as costas. Então, vou rodar e sentir a minha anca para a frente e para cima e vou subir, transferindo o peso o máximo possível para cima dos meus calcanhares para contrair os glúteos. E aqui precisamos, sim, de uma contração forte. Tentar desligar o máximo possível o nosso quadríceps, a nossa coxa e contrair o máximo os glúteos. E a descida, pela ordem inversa. Primeiro, cá em cima, junto às omoplatas. Depois, como ainda mantive a minha báscula, vou pousar a zona lombar e só no fim, ao desfazer a báscula, apoio as minhas nádegas. Então, movimento completo, báscula da bacia. Contrai os glúteos e avanço, sinto os ombros a ficarem para trás, afastados um do outro para dar uma boa base. E o regresso, meio das costas, fundo das costas e no final os glúteos. Senti toda a parte posterior da minha perna, glúteos e até uma parte do gêmeo, mas a ideia é que seja mais na parte posterior e nos glúteos. Então vamos acrescentar desafio. Podemos manter só aqui a nossa ponte, mobilidade, mas também força, e vamos acrescentar um movimento igual da perna. Então, 2 opções. Primeiro, perna em cima
E ao subir depois da báscula, vou já alongar a minha perna para cima e para a frente. Dobrar e desfazer a báscula para pousar. Ou então, subo em primeiro lugar a perna, a ponte, e depois então a perna, que alongo, que dobro, que pouso e que deixo. Controlado. Sim? Duas opções. Ou comece já, mais exigente porque aqui a ponte vai já subir só com um dos apoios e ao mesmo tempo que a ponte sobe, eu estou a alongar a minha perna lá à frente, a puxar para a frente e para cima e para descer. Controlo também só com o apoio e depois troco. Ou então, faço primeiro a minha ponte e já lá em cima, bem definida e bem estabilizada, é que eu vou subir, alongar, dobrar e descer. Vértebra a vértebra, para voltar a subir e fazer agora com a perna contrária. Vou fazendo sempre de forma fluida, controlado. Faço mais uma vez para cada um dos lados, ou mais duas pontes na sua opção mais simples. E no final, vou esticar as minhas pernas, vou esticar os meus braços e alongar. Dobrar, fazer aqui uma pequena rotação, de um lado e do outro, para descomprimir também um pouco o nosso glúteo e preparar-me para subir. Super simples, perna contrária ao lado para onde eu me quero virar, dobra e deixo virar ao lado e vou subir controlado. Sim, se calhar já um bocadinho também despenteados, como eu. Restabelecemos, damos sempre tempo para ir recuperando. Regressamos a 4 apoios. Preparamos já a parte de trás dos nossos dedos e os nossos joelhos e pés à largura das ancas. Em primeiro lugar, subaracóporas. Aqui, tentando libertar o máximo possível o fundo das minhas costas. Tentando que as minhas vértebras fiquem descontraídas, que o cóccix continua a ser puxado para baixo. E prepara então para subir. Pousando os calcanhares, deixa-me só ficar em cima do colchão e enrolando. Não estico totalmente, distribuo bem o peso nos pés e enrolo as minhas costas. Faço a flexão da cervical e da dorsal. E começo a subir, controlado. Vértebra a vértebra, subindo e alongando. Cá em cima, vou voltar a soltar os meus ombros e a abrir e a fechar as minhas mãos. Espero que estejam bem, que todas as adaptações tenham sido suficientes. Obrigada pela vossa energia. E se precisarem de fazer mais aulas, podem sempre repetir esta aula e as aulas gravadas, as aulas online, são sempre disponíveis ou na vossa aplicação, na vossa app, ou no grupo do Facebook, Bambu Etome, ou então no canal do YouTube. Se precisarem de mais algum esclarecimento, mais alguma ajuda, estamos sempre disponíveis, contactem-nos, procurem-nos e também sabem que também podem ter mais acompanhamento ou mais ajuda em outras áreas como a nutrição, o coaching ou as terapias. Obrigada por terem estado desse lado, vemo-nos em breve.